Olá, classe contábil, estamos aqui hoje para realizar essa entrevista, o Papo Contábil desse mês, sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física 2023, que o programa foi lançado, e logo mais você já vai começar a declarar. Você, classe contábil, sempre dando assistência aí ao seu cliente, empresário em geral. Murilo Xavier, que é auditor fiscal aqui da Receita Federal de Belo Horizonte, e o Murilo vai falar um pouco para você sobre esse programa aí de 2023, já que ele está diretamente relacionado aí com esse assunto. Muita gente vê, Murilo, o imposto de renda como um bicho de sete cabeças, Eu queria que você falasse um pouco desses benefícios, mas primeiro se apresentasse para a classe contábil, falasse um pouco do trabalho do auditor fiscal antes da gente entrar no imposto de renda. Sou Murilo Xavier, auditor fiscal da Receita Federal. Agradeço a oportunidade de a gente passar essas informações, principalmente relacionadas ao imposto de renda pessoa física, É uma fase que os contribuintes ficam um pouco apreensivos, mas é bem tranquilo também de realizar as declarações. Bom, falando um pouco sobre o auditor fiscal da Receita Federal, existem várias atividades que esse profissional, ele pode se envolver dentro da Receita Federal. Isso que é bastante legal, porque se um profissional, ele às vezes não se dá bem muito numa área, ele tem a opção de trabalhar em outras áreas. Quando a gente pensa nas principais atividades, a gente tem um rol que a gente pode citar aqui para vocês. Primeiro, a questão da fiscalização. O auditor fiscal, ele tem essa atribuição do lançamento do crédito tributário, Então, esse lançamento, ele pode vir de forma automática, pode vir com uma auditoria, ele pode vir com alguma constatação de fraude. Essa atividade, digamos assim, que é o carro-chefe, do cargo de auditor fiscal, mas não tem só essa. Por exemplo, um auditor fiscal que pode trabalhar também no sentido de verificar o direito de crédito dos contribuintes. Então, a decisão de restituição de um determinado valor que foi pago a mais, foi pago de forma errada, também passa na mão de um auditor fiscal para que o contribuinte não seja prejudicado e ele possa receber de volta esse valor. As decisões em processos administrativos, que a gente chama de contencioso administrativo, quando há algum tipo de autuação, algum tipo de desentendimento entre o fisco e o contribuinte, quem verifica e faz esse julgamento interno, digamos, em primeira instância administrativa, em segunda instância administrativa, também passa por um auditor fiscal. E além desses assuntos um pouco mais tributários, assim, de tributos internos, de lançamento de crédito, a gente tem uma outra área também muito interessante dentro da Receita Federal, que o auditor fiscal atua como profissional, que é a área aduaneira. A área aduaneira, ela cuida de fronteiras, por exemplo, alfandegadas, ela cuida de aeroportos alfandegados, ela cuida também de portos alfandegados. Então, tudo aquilo que entra de fora do país e sai do país, passa também por alguma auditoria, não é mesmo? E o auditor fiscal está diretamente relacionado a essas atividades também, no sentido de apreender algum tipo de mercadoria ilegal, proveniente do contrabando, quando há alguma mercadoria que entra no país com algum tipo de sonegação de tributo, que a gente chama de descaminho, também tem essa atuação do auditor fiscal como profissional. Eu acho que, resumidamente, são essas principais atividades, assim, não são todas, existem outras atividades também, mas as atividades principais que nós poderíamos comentar aqui com você e com quem está nos assistindo. Perfeito. E sobre os benefícios mesmo, falando agora do imposto de renda, Já como você disse, pode ser visto como um problema pelo contribuinte. Pelo contrário, há vários benefícios de se declarar corretamente o imposto, Sim, Arthur, exatamente. A Receita Federal tem avançado para tornar esse processo um pouco mais simplificado, um pouco mais amigável para a nossa população, para os nossos contribuintes. Então, a partir do dia 15 de março, quarta-feira que vem já, os contribuintes eles deverão já iniciar os preparativos ou até mesmo já realizar a entrega da declaração do imposto de renda. Já estará disponível, por exemplo, a pré-preenchida, que é uma das facilidades que a Receita Federal tem implementado e tem evoluído. Ano passado já existia pré-preenchida. Para esse ano já tem novas funcionalidades, novas informações
que já estarão ali na declaração do contribuinte, e isso facilita no momento em que o contribuinte for checar suas informações, for preencher e for, de fato, comparar com as documentações que ele tem, que ele já organizou durante todo o ano passado, para poder transmitir a declaração com uma assertividade melhor, digamos assim. Então, a gente sugere, né, os contribuintes começarem a utilizar a pré-preenchida. Ali, por exemplo, tem informações de fonte pagadora, às vezes é um trabalhador, um empregado, a empresa dele coloca as informações ali de imposto de renda retido em fonte, o quanto que foi pago para esse contribuinte, e isso já vem na declaração. É uma dos exemplos que a gente pode dar aqui para os contribuintes. E a utilização da pré-preenchida, ela evita algo assim muito que acontece sempre e que é motivo de incidência em malha, às vezes sem um motivo de fato, né, que traga um risco para a Receita Federal, que é o erro de preenchimento. Às vezes preencher de forma manual um CNPJ pode cometer algum erro ali e essa declaração vir a cair em malha. Então por isso que a gente sugere, né, fortemente para os contribuintes utilizarem da pré-preenchida, que é uma facilidade, é uma forma um pouco mais tranquila do contribuinte ele ter acesso ali às informações e ao mesmo tempo colocar na sua declaração. Beleza. Em questão de restituição, né, quais são as classes que possam ser restituídas, algumas destinações? O que você pode dizer sobre essa questão da pessoa investir, né, em alguma área social e ter o retorno do imposto de renda? Arthur, esse é um tema bastante interessante, muito pertinente de se comentar. Quando a gente pensa em arrecadação de tributos, quando a gente pensa em que a gente, como brasileiro, paga uma quantidade de tributo, né, a gente não consegue ter, às vezes, uma visão de aplicação desse recurso. Às vezes a gente não consegue influenciar tão diretamente, olha para onde está indo, né, esse valor que eu estou pagando aqui e tudo mais. Então, essa questão da destinação envolve uma decisão que fica para o contribuinte mesmo, né, como pessoa ali, cidadão, que quer contribuir de alguma forma para algum projeto social, por exemplo. E aí a gente tem disponível na própria declaração do imposto de renda duas opções, que são fundos da criança e do adolescente e fundo dos idosos. E essa porcentagem é de 3%. Até 3% do imposto devido que aquele contribuinte tem ali para pagar, ele destina para algum desses fundos. É interessante que esse fundo pode estar na cidade do contribuinte. Então, se ele mora lá em Uberlândia, por exemplo, e tem um fundo lá da cidade dele, ele pode destinar para aquele fundo. Ele pode ser do Estado e também pode ser de algum fundo nacional que pertence a algum ente. Então, essa é a oportunidade que o contribuinte tem de destinar parte do seu imposto para ajudar quem mais necessita, digamos assim, né? E depois esses fundos, eles fazem ali um conselho que captam aqueles projetos e selecionam projetos para destinar essa quantia de dinheiro para ajudar as demais pessoas. Perfeito. Agora vamos falar sobre o nosso lado da federação, que é os contadores. Como você vê a importância, né, de ter sempre um contador ao lado para se entregar corretamente a declaração, e até a questão dos fundos também, porque o contador pode entrar nisso e indicar o seu cliente está enviando o seu dinheiro para o lugar correto. Então, qual que é o papel do contador na sua visão? Sim. A declaração hoje, ela tem vários níveis de dificuldade, né? E quando a gente trata de níveis, às vezes, mais complexos, né? Com várias informações, com vários detalhes, né? Tem contribuintes, por exemplo, que tem aplicação em criptomoedas, tem aplicação fora do país. Isso não impede de cada contribuinte fazer a sua declaração. A gente quer colocar bem claro isso. Só que o contador, ele se torna um parceiro para essas horas, né? Momento de dúvidas, momento de organização das informações. Então, um profissional de contabilidade, ele precisa estar bastante atualizado,
todas essas novidades que a gente encontra, né? Principalmente quando envolve, por exemplo, movimentações internacionais. Contribuintes que moram aqui têm aplicação fora do país, né? Contribuintes que às vezes recebeu uma herança fora do país. Então, coisas mais complexas. Esses assuntos, assim, o contador ele tem que estar por dentro, né? Não só esses assuntos complexos, mas também coisas mais simples, porque tem contribuinte e tem contribuinte. Tem contribuinte que não quer saber de fazer sua declaração e já procura logo um escritório de contabilidade e procuram ali. E vocês recebem, né, essa procuração eletrônica para, então, realizar a declaração daquele contribuinte. Eu acho que o profissional de contabilidade tem que estar bastante antenado a essas mudanças, que geralmente elas ocorrem ano a ano. As declarações e os negócios jurídicos das pessoas, né, eles vão evoluindo, a legislação, as normas, normativos. Então, estar ligado para assessorar melhor, né, esses contribuintes. E a questão da transparência, né, algo também interessante de a gente comentar. O contador tem acesso ali a informações sensíveis de cada contribuinte, né? Então, cada informação, cada decisão, ela tem que ser tomada, né, juntamente com esse contribuinte em relação à forma de declarar, ali, se tem uma informação correta, a documentação necessária, até porque se depois tiver algum tipo de malha fiscal, o contribuinte estará lá na malha e no contador. Então, esse alinhamento, digamos assim, ele é importante para essa relação. É algo que o contador e o empresário constante aí, não só sobre a declaração, mas outras coisas também. Agora vamos falar, então, falando sobre mudanças, todos vão ter mudanças, novidades para 2023. Quais são as principais aí que você pode destacar para que as pessoas também fiquem atentas, Murilo? Muito bem. Então, Arthur, existem algumas novidades. A primeira delas que a gente pode comentar é com relação ao prazo de entrega da declaração. Ele começou um pouquinho depois, né? Geralmente começa logo no início de março, nós estamos começando dia 15 de março e vai terminar também, consequentemente, um pouco depois, dia 31 de maio. Tá? Então, por que disso? A alteração dessa data, ela possibilita que já desde o início, desde o primeiro dia de entrega da declaração, o contribuinte ele tem acesso à funcionalidade da declaração pré-preenchida, que foi uma das facilidades que nós colocamos aqui no início da nossa conversa, né, Arthur? Então, antes, quando a declaração ela já começava no início do mês, muitos, digamos, apressadinhos, já começavam a fazer sua declaração para entregar primeiro e receber primeiro a sua restituição, nos casos em que recebe a restituição, e às vezes transmitia alguma informação errada ali, não se aproveitava da pré-preenchida. Então, houve esse ajuste, né, com relação a isso. Outra novidade está relacionada à apresentação da declaração. Na aplicação Meu Imposto de Renda, tanto para aqueles contribuintes que fazem pelo site, como para aqueles que utilizam do smartphone, né, do aplicativo, nós teremos uma aparência um pouco mais amigável, tá, para o contribuinte facilitar ali visualização e fazer a sua declaração de forma mais amigável, digamos assim. Existem outras novidades, por exemplo, a questão da autorização de acesso, né? Por um contribuinte solicitar que um contador faça a sua declaração, ele faz geralmente uma procuração eletrônica. A autorização de acesso é mais ou menos parecido com isso. Só que ela ocorre num outro ambiente, digamos assim. O foco é para aquele ambiente familiar. Sempre tem numa família, por exemplo, um pai ou tio que faz a declaração de pessoas próximas ali, tá? Então, esse pai, esse tio que fazia a declaração, ele tinha que ficar perguntando muitas coisas, trocando informação, não passa isso, passa aquilo, você já passou o documento e tudo mais. Tendo autorização de acesso, aquele membro da família que vai ser beneficiado por esse tio, esse pai, ele pode autorizar na pré-preenchida para que as informações relacionadas a ele possam aparecer já na declaração daquele pai, aquele tio que vai fazer a declaração, ou de um ente próximo, ou de um vizinho, de um melhor amigo. Essa autorização de acesso é uma novidade para esse ano, uma facilidade a mais e ajuda também, principalmente aqueles que têm muitos dependentes, tem um dependente, que seja um ou dois, três dependentes, e precisam dessas informações pessoais desses dependentes para colocar na sua própria declaração e transmitir. Tá? Posso colocar mais uma, Arthur? Com relação à obrigatoriedade de entrega do imposto de renda, a gente tem uma regra básica, que é quem recebe rendimentos acima de R$ 28.559. Essa regra é a mesma do ano passado, né? Não alterou. Mas nós temos aí, em uma das obrigatoriedades, uma novidade, que é com relação a quem opera em bolsa de valores.
de 2021 para 2022, a gente teve um avanço crescente com relação aos CPFs investidores em Bolsa de Valores. Isso aí chegou a quase 19%. Né? Hoje somos quase 6 milhões de brasileiros que operam em Bolsa de Valores. Ocorre que, ano passado, quem operava, quem fazia qualquer compra de ação já era obrigado a entregar a declaração. Para esse ano, não. O fato de comprar uma ação não obriga o contribuinte a entregar já de cara a sua declaração. Tá? Então, existem dois critérios. Primeiro, o contribuinte ele tem que ter operado alienação ou venda em Bolsa de Valores acima de R$40 mil. Esse é um dos critérios. Tá? Ou qualquer tipo de valor, mas que tenha tido algum tipo de ganho líquido que realmente tenha a incidência do imposto de renda. Tá? Então, para evitar esse acúmulo de declarações só pelo fato do contribuinte ter adquirido uma ação na Bolsa de Valores, a Receita Federal alterou essa regra. Então, é obrigatório aqueles que operarem acima de um certo valor, que é R$40 mil, ou qualquer valor, mas obtiveram ali, durante 2022, algum ganho líquido na venda da sua ação. Perfeito. Agora, a pergunta que todo mundo quer fazer: como não cair, principalmente na sua auditoria, para ir na malha? Qual dica você dá essencial aí para a pessoa entregar e ficar tranquilo com a sua declaração, além de entregar com antecedência? Tá. E não tem muito segredo para isso, Arthur. Assim, principal é verificar a assertividade das informações que o contribuinte está colocando ali. Quer dizer, se houve alguma compra de imóvel, se houve alguma venda de imóvel, se houve algum rendimento que o contribuinte recebeu, recebi por Pix, mas é um rendimento do seu trabalho, né? Isso é renda que você está recebendo, né? Qualquer tipo de obrigatoriedade dentro do rol de obrigatoriedades que nós temos. Então, a primeira coisa é observar isso. Segundo, as documentações que comprovam tudo. Tanto renda, quanto os imóveis e direitos que você possui, quanto as alienações e vendas que foram realizadas durante o ano de 2022. Esse traz mais segurança para todo o processo para aquele contribuinte. As chances de ter algum problema com relação à auditoria reduzem drasticamente. E outro ponto que eu comentei, muito importante, com relação à correta prestação de informação, erros de digitação, digamos assim. E aí que entra a questão da pré-preenchida para ajudar o contribuinte nesse processo, né? Então, escreveu razão social errada, um número de CNPJ, conta de um banco, por exemplo. Aí nós podemos trazer um ponto importante, que é a questão do Pix. A restituição que o contribuinte recebe com a chave Pix. Ao invés de colocar número de banco, ao invés de colocar dígito verificador, número da conta, que são várias informações, o contribuinte pode optar pelo Pix e facilita, evita erro de preenchimento e facilita a gente contabilizar esses dados e fazer a restituição caso haja. Perfeito, então. É isso, pessoal, as novidades aí, um pouco sobre o imposto de renda, também sobre a auditoria fiscal. Então, é isso aí, vamos acompanhar e entregar a sua declaração de forma correta, ajudando sempre o seu cliente aí, no caso você, profissional contábil. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Arthur. Até a próxima, Murilo.